Olá, meus amados, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e sobre o seu lar. Hoje, meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo de perguntas e respostas. Você tem dúvida? A Bíblia te ajuda. Então, que bom ter você aqui comigo, porque se você não mandou a sua pergunta, hoje você vai ter as dúvidas tiradas de pergunta que outras pessoas mandaram. Então, eu espero que quem mandou as perguntas esteja assistindo esse vídeo e você vai ter a sua dúvida sanada. E você que tem alguma curiosidade a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus, da vida, sentimentos, relacionamentos, finanças, o amor de Deus, as coisas que acontecem no mundo, pode mandar as perguntas aqui nos comentários, escreve aí nos comentários qual a sua dúvida, que eu vou procurar na Bíblia e nós vamos achar a resposta e trazer aqui para vocês. Lembrando, meus amados, que se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, clica no botãozinho aí de baixo, já se inscreve, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo quando sair vídeo novo aqui no canal e deixa aquele joinha. E lembrando, compartilha esse vídeo para todo mundo também, para que todos tenham a oportunidade de fazer suas perguntas e tirarem suas dúvidas aqui no quadro Você Tem Dúvida? A Bíblia Te Ajuda. Então, para não perder muito tempo, né, meus amados? Vamos para as perguntas da semana. Gente, deu trabalho, viu? Deu trabalho achar essas respostas. Jesus, tive que pesquisar bastante. Então já merece a sua inscrição, já se inscreve aí no canal. Então vamos para a primeira pergunta. É uma pergunta que muita gente tem curiosidade. Às vezes você que está assistindo já teve essa curiosidade, mas nunca perguntou para ninguém para saber. Então vamos tirar essa dúvida aqui agora. O que é fé? Se você não sabe o que é fé, você vai descobrir agora junto comigo. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é quando você tem certeza que vai receber aquilo que você espera, mas que você ainda não está vendo. É a prova daquilo que nós não vemos. Vou dar um exemplo de fé da própria Bíblia. Teve um centurião que estava com um servo dele doente em casa e chegou perto de Jesus, pedindo para que Jesus fosse curar ele. E aí Jesus falou assim com ele: vamos lá, eu vou lá na sua casa e curo o seu servo. E aí ele falou assim com Jesus: não, mestre, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa porque eu sou um homem pecador. Mas se o Senhor der uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. Aí ele falou assim: eu sou um homem que sou sujeito à ordem de outras pessoas e eu tenho pessoas sobre o meu comando. Se eu digo a um vai, ele vai. Se eu digo a outro vem, ele venha. Eu nem preciso estar lá e eles me obedecem. E aí Jesus olhou para a multidão que estava ao redor dele e falou assim: eu digo a verdade, que eu não encontrei em Israel alguém com uma fé tão grande como a desse homem. Então ele teve fé. Ele sabia que Jesus nem precisava estar lá para que o servo dele fosse curado. Apenas uma palavra de Jesus, ele sabia que ele ia chegar lá, o servo dele estava curado. E Jesus falou com ele: seja então como você crê. E imediatamente o servo dele foi curado. Isso é ter fé, é acreditar naquilo que você não está vendo, é acreditar que você já recebeu aquilo que você não está vendo. Fé também é acreditar em Deus, que você não pode ver, mas você crê nele. Você acredita que Deus existe, você acredita que Jesus veio a este mundo, fez o que fez, morreu, ressuscitou e foi para a glória do céu junto com Deus. Vou dar outro exemplo aqui, que eu sempre falo com a minha esposa. Eu não vi Dom Pedro I, eu não vi os presidentes antigos que viveram e nasceram antes de mim, mas eu acredito que eles existiram, porque os livros contam a história deles, contam o relato. Então eu também acredito em Jesus, eu acredito em Deus, porque a Bíblia conta o relato. Os fatos que aconteceram aqui são verdadeiros. Por que eu vou acreditar em Dom Pedro I, que veio lá de Portugal, e não vou acreditar em Jesus? Jesus veio lá de Israel, viveu em Israel. Por que eu não vou acreditar? Então isso é ter fé. Do mesmo jeito que você tem fé que pessoas que viveram antes de você viveram e existiram, nós também acreditamos em Deus, em Jesus, que viveu muito antes de nós, 2020 e poucos anos antes de nós, e nós acreditamos. A história da humanidade é dividida em dois tempos, antes e depois de Cristo. Se ele não tivesse existido, por que iria existir essa divisão? Então, isso é ter fé. E em Hebreus 11:6 também fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é isso que a gente estava falando. Nós temos que crer que Deus existe e que recompensa quem busca ele. Sem fé, se você não crê nisso,
você não agrada a Deus, você não vai receber nada de Deus. Precisa ter fé. E aqui também, para concluir, em 1 Coríntios 12:7, fala assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Então, a fé é um dom do Espírito Santo, é um dom do Espírito de Deus. Ter fé vem do Espírito Santo. Se você não tem fé, se sua fé é pequena, é fraca, peça a Deus para que Ele aumente a sua fé, peça ao Espírito Santo, clame o Espírito Santo para que Ele aumente a sua fé. E isso vai acontecer em nome de Jesus, porque a fé vem pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito de Deus te dará fé, aumentará a sua fé. Teve uma passagem bíblica que um rapaz falou com Jesus, ele tinha pedido uma cura, eu não lembro para quem, mas ele pediu uma cura e Jesus falou bem assim: se você tem fé, isso vai acontecer. E aí ele falou assim com Jesus: eu creio, eu tenho fé, mas me ajuda também na minha incredulidade. Ele pediu a ajuda de Jesus quando ele se sentisse incrédulo, achando que não iria receber aquilo que ele pediu. Então vamos pedir a Deus também para aumentar a nossa fé, pedir Jesus para nos ajudar na nossa incredulidade, para que o Espírito Santo aumente a fé no nosso coração. Então, isso é fé. O que é fé? Tá respondido. Vamos para a segunda pergunta então. Quando perdoo uma pessoa que me fez mal, preciso conviver com ela? Eita, gente! Essa pega, né, gente? Muitas das vezes a gente perdoa, mas não quer nem saber da outra pessoa, né? Fala assim, ele lá e eu cá. Mas vamos descobrir então o que a Bíblia fala sobre isso. Perdoar e conviver com a pessoa ou não. É uma escolha que nós podemos fazer, mas que Deus nos dá instrução para a gente tomar as melhores decisões. Você é obrigado a conviver com outra pessoa? Não, você não é obrigado. É uma escolha que você vai fazer. Mas dentro da palavra de Deus, nós vamos trazer luz a essa questão. Vamos lá, em Hebreus 8:12 fala: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso é Deus falando com o povo. Ele vai perdoar e não vai lembrar. Nós, seres humanos, somos falhos. Nós não conseguimos esquecer o que o outro fez de mal pra gente. A gente perdoa, aquilo não causa mais dor, mas vira e mexe, o maligno fica fazendo a gente lembrar dessas coisas. Mas Deus não lembra. E se nós somos filhos de Deus, somos criados imagem e semelhança de Deus, temos que procurar fazer igual Deus faz. Perdoamos? Vamos esquecer. Passou. Vamos viver a nossa vida. Em Mateus 5:44, Jesus diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus estava mandando a gente orar pelos nossos inimigos, por aqueles que fizeram mal para a gente, e orar por aqueles que nos perseguem, amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Ele não falou para a gente ignorar e sair de perto. Ama, ora por aqueles que lhes perseguem, e aí quem sabe a atitude deles vai mudar, vendo em você uma atitude nobre, uma atitude parecida com a de Jesus, quem sabe eles vão querer mudar e não fazer mais mal. Às vezes o problema não está em você, às vezes a pessoa não tem raiva de você, às vezes o problema é ela não gosta de ser contrariada, às vezes a pessoa que te fez mal, o problema está no emocional dela, nos sentimentos dela, e às vezes ela precisa de ajuda, precisa que você ame, precisa que você ore por ela, para que ela possa entender e mudar de atitude, com você e com outras pessoas. Às vezes esse tipo de pessoa fere outras pessoas também. E aí vamos para mais um versículo aqui, ó. 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Na primeira parte aqui, Jesus nos ensina a estar perto, a orar, a amar as pessoas que nos fazem o mal. E aqui nós aprendemos que as más companhias corrompem os bons costumes. Quando a gente deve se afastar das pessoas? Quando elas estão querendo nos levar para longe de Deus. Quando o meio que você convive está tentando te afastar de Deus. E eles não aceitam a sua presença ali, que ama o Senhor, que quer fazer a vontade de Deus, e aí começam a te fazer mal, te causar o mal, querendo te afastar de Deus. Aí você deve evitar essas companhias. Mas tem outro versículo que fala aqui, ó, Salmos 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Como é feliz quem não anda com pessoas maldosas, com pessoas que querem fazer o mal para outras pessoas. Esse tipo de companhia nós devemos evitar. Mas
Vamos lembrar de Jesus. Nós devemos fazer o que Jesus fez. Isso ele nos disse. Ele falou para nós amar o próximo como ele mesmo nos amou. Então, vamos lembrar da conduta de Jesus. Jesus foi criticado porque comia na casa de pecadores, porque andava com pecadores. Teve uma mulher que era prostituta e ela veio, derramou um perfume caríssimo nos pés de Jesus, chorava e enxugava os pés de Jesus com o cabelo, e aí as pessoas começaram a cochichar lá, fazer os burburinhos. Se ele soubesse esse tipo de pessoa que ele tá perto dele ali, ele não ficava ali. Aí o que Jesus falou? Eu não vim para quem é saudável, para quem não precisa de ajuda. Eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam de ajuda. Então, às vezes, uma pessoa que está fazendo mal para você, está fazendo mal para outras pessoas, ela está precisando de ajuda. Então, seja como Jesus, se aproxime com amor, com cuidado, com carinho, ame. Não se afaste, porque às vezes se você se afastar, essa pessoa vai continuar na mesma conduta, continuar fazendo mal para outras pessoas. Se, contudo, você dando amor, carinho, e essa pessoa não quiser mudar de vida, aí deixa com Deus, se afasta um pouco e fica só em oração, ore pela vida dela, não fique com raiva. Jesus diz que a nossa briga não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes celestiais malignos. Então, meus amigos, não vamos lutar contra seres humanos, não vamos ter raiva de seres humanos. Jesus amou todos os seres humanos e por eles, por nós, se entregou. Então vamos ser como Jesus, vamos amar, vamos cuidar. Excluir a pessoa do seu círculo de convívio é fazer mal para ela. Eu sei que ela pode ter te causado um mal, mas se você perdoou, esquece. Deixa tudo para lá e seja como Jesus. E aí você vai ser feliz e a outra pessoa vai ver essa luz na sua vida e vai mudar de atitude também, eu tenho certeza. E agora, meus amados, vamos para a terceira pergunta, que foi a mais difícil. Eu não achei uma resposta específica para ela, mas achei passagens bíblicas também que explicam o tipo de atitude. A pergunta é a seguinte: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, já que Deus é amor? Difícil responder, né? Por que tanta coisa ruim acontece nesse mundo com pessoas que não fizeram nada por merecer, com pessoas que não fizeram nada para que aquelas coisas ruins acontecessem? Vamos descobrir um pouquinho por que tais coisas acontecem? Então, o primeiro versículo que eu achei aqui foi Eclesiastes 7:29, que diz assim: assim cheguei à conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eles foram em busca de muitas intrigas. Deus fez o homem justo para viver o melhor, para se amar, para cuidar um do outro, mas o homem não quis. Não quis. Ele foi em busca de intrigas, de confusão, de maldade. Vou lembrar aqui de Caim e Abel, com 4 seres humanos vivos na terra. Adão, Eva, Caim e Abel. Caim entregou uma oferta lá para Deus de qualquer coisa, Deus não se agradou da oferta dele e ele ficou com inveja de Abel, que não tinha feito nada para ele. Abel estava lá fazendo a coisa certinha. E aí Caim planejou no coração dele matar Abel, o próprio irmão. E aí Deus falou com ele, Deus alertou ele: Caim, o pecado já está à porta do seu coração. Se você fizesse o bem, você não seria aceito. Por que você está querendo fazer o mal? Toma cuidado, o pecado está na porta do seu coração. Mas ele não deu ouvidos a Deus. Ele não quis ouvir Deus. Foi lá, planejou, praticou e executou o pecado. Matou o próprio irmão. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque sempre tem um ser humano que tem a maldade no coração, que se deixa influenciar pelo maligno e acaba fazendo maldade com quem não merece, com quem não fez nada por merecer. Aí a gente pensa assim: ah, mas e um bandido, um ladrão, um assassino, ele merece esse fim também? Não, meus amados, eles não merecem. Eles merecem a salvação. Eles merecem o amor que Jesus deu por eles. Jesus se entregou. Tinha 2 bandidos lá do lado de Jesus na cruz. Um reconheceu que Jesus era santo, que era inocente, e falou com Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino? Jesus respondeu para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Só que teve o outro que ignorou e ficou debochando. Ah, se você é filho de Deus, se você é o Cristo, desce daí. Você não tem todo o poder? Desce daí. Mas não era essa a intenção de Jesus. Jesus queria salvar a humanidade através daquele sacrifício. E por isso eu e você estamos aqui,
Por isso, hoje eu e você temos a palavra de Deus que nos revela toda essa verdade. Mas vamos para o próximo versículo. Em Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui está mostrando duas decisões, duas escolhas que a gente pode tomar. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a vida e vida em abundância. Mas o pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos deixa cada vez mais perto do diabo e fazendo a vontade do diabo. Então, o diabo só tem maldade, não tem bondade no inimigo, não tem bondade no coração do diabo, é só maldade. E por causa disso, coisas ruins acontecem com quem não merece, com quem às vezes é inocente, é bom. Porque a maldade, o pecado, tem afastado as pessoas de Deus e com isso elas têm feito essas coisas horrorosas que a gente vê na vida. Mas vamos para mais um versículo aqui. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos faz cometer coisas ruins para pessoas que não merecem. Vamos dar um exemplo aqui. Até mesmo dentro da minha casa, com a minha família, eu não faço às vezes uma coisa bárbara, um pecado bárbaro, matar, bater, espancar. Às vezes eu não faço isso, mas às vezes uma palavra que sai da minha boca, uma palavra maldita, uma palavra dita de forma errada, pode causar feridas, pode causar mágoas, traumas em crianças, em adultos. Então, a gente não deve olhar só para aquelas pessoas que fazem aquelas coisas cabeludas, aquelas maldade feia. Às vezes uma palavra mal falada tem mais impacto, mais peso para destruir uma vida emocional, espiritual, do que esse tanto de maldade que a gente vê no mundo. Então, mais um versículo aqui, Isaías 59:2 diz assim: mas as suas maldades separam você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Enquanto tivermos maldade e pecado no nosso coração, Deus não vai nos ouvir. Precisamos nos arrepender para não fazer mal para ninguém. Deixa que a justiça Deus faz. A justiça pertence a Deus, deixa Deus fazer a justiça. Nós temos que ser humildes e submissos à vontade de Deus, em nome de Jesus. Então aqui, meus amados, para finalizar, um último versículo que Jesus diz, está lá em João 13:34, fala assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Como Jesus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Então, se nós praticarmos o que Jesus disse, amar os outros como ele nos amou, a ponto de dar a própria vida para salvar a vida do outro, a maldade não vai existir. Mas eu sei que nem todo mundo quer isso. Nem todo mundo quer ser como Jesus é. Mas a solução está aqui. Quer que a maldade diminua? Quer que pessoas inocentes parem de receber o castigo que eles não merecem? Ame aos outros como Jesus te amou, como Jesus me amou. Essa é a receita. Por isso, meus amados, acontecem coisas ruins a pessoas boas, porque a maioria, muitos seres humanos, são maldosos no coração, não querem amar a Deus, não querem amar o próximo, querem somente os desejos egoístas do próprio coração, querem ter poder, querem comandar. E por causa dessas coisas, do pecado, da maldade, que tantas pessoas inocentes sofrem, não é culpa de Deus. Deus te deu livre-arbítrio, Deus te deu liberdade para você escolher o que você quer fazer da sua vida. E muitas pessoas escolhem o errado, escolhem uma vida que leva somente para a perdição. E eu tenho certeza que você que está aí me assistindo, você escolheu uma vida que vai te levar para a salvação, em nome de Jesus. Então, meus amados, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro, tenha ficado claro para vocês aqui a resposta de todas as perguntas. Se você tem dúvida, a Bíblia te ajuda. Manda sua pergunta aqui nos comentários, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Temos vídeo, segunda, quarta e sexta, 19 horas, e todos os dias, 6 horas da manhã, o Minuto com Deus. Um vídeo pequenininho, 1 minuto com Deus, para mudar o seu dia, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe sua vida, abençoe seu lar, derrame sobre a sua casa, sobre você, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Então, ficamos aqui com mais um vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E até os próximos vídeos. Tchau!